Boa tarde! Voltamos aí com os nossos vídeos, graças a Deus. Agora a tia vai poder mandar vídeos aí pra vocês, igual a gente tava mandando antes, né? Viu? Finalmente, demorou, mas chegou. Conseguimos aí resolver os problemas e voltamos aí com os nossos vídeos. E hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril. Olha como tá correndo aí os dias. Hoje é sexta. Hoje, finalmente, também vamos fazer aí a aula que a tia prometeu com as músicas. Então daqui a pouquinho a gente vai estar tocando umas músicas aí pra você. Mas antes nós vamos falar sobre algumas coisinhas, né? A nossa aula de hoje, né? Vamos fazer algumas atividades e depois nós vamos entrar nas músicas, tá legal? Saudades de vocês. Ontem foi aula de inglês, então a tia não mandou vídeo ontem, porque ontem é o dia da tia Bia, né? Mas hoje nós estamos aqui e vamos para mais uma aula. E não poderia deixar de cantar o nosso boa tarde, não é verdade? Então vamos lá, cantar bem animado, bem alegres aí, porque hoje é sexta-feira, né? Então vamos animar, vamos lá. 1, 2 e... Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem? Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem? Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem? Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinho, como vai? Mais rápido! Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem? Boa Tudo tarde, bem, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem? Isso aí! Olha que doideira foi essa, hein? Quase não deu pra entender. Muito rápido. Conseguiu acompanhar? Então, hoje nós vamos aproveitar a nossa aula aí, que nós vamos cantar as musiquinhas, dançar algumas músicas também, que foram pedidas aí. E vamos falar sobre os sentidos. Os sentidos. Na página 321, né? A lição número 53, ó. Lá na parte de natureza e sociedade, temos aí os sentidos. Olha só, o que nós vamos falar hoje? Todos nós temos os sentidos aí. São 5 sentidos, 5. E a gente vai falar sobre cada um deles. E aqui está perguntando assim, o que você mais gosta de sentir? O que você mais gosta de comer? Qual é o cheiro que você mais gosta? E qual é a música que você mais gosta de ouvir? Tudo isso tem a ver com os sentidos. Por exemplo, aqui ó, na primeira folha nós temos várias imagenzinhas aqui, ó. Várias imagens que aí aparecem aqui uma menina mexendo, uma moça mexendo aqui com várias flores, né? As flores, elas têm um cheiro bom, né? Então ali, ó, é um cheirinho que a gente consegue sentir. Aí, olha só, a outra menininha aqui comendo. Temos um menino ouvindo música. Temos um moço aqui, um homem fazendo comida. Temos uma menina aqui tomando banho. Agora eu não sei, ela tá com uma cara, eu tô pensando se esse banho tá frio ou tá quente, hein? E aqui, um menininho assistindo TV. Aqui, ó, as pessoas podem conhecer e perceber os objetos ou situações do seu dia apenas usando os órgãos do corpo, né? Nós conseguimos perceber as coisas à nossa volta, sentir as coisas à nossa volta com os órgãos do nosso corpo, com os nossos sentidos. Então, eu vou estar falando aqui sobre os sentidos e as coisas que nós conseguimos fazer com eles. Você vai virar a página, ó. Vai virar a página e vai para a página 322, ó, 322. E aqui fala assim, olha, alguns órgãos do nosso corpo são chamados de órgãos do sentido. Para ver,
observar e identificar os objetos, nós usamos a visão. Visão. Por exemplo, olha só. Quando você vai ler um livro, para você ler um livro, olha o livro que nós temos aqui, ó. Você está conseguindo ver? Ó, é um livro sobre dinossauros. Então nós precisamos da visão, olha, que aqui nós conseguimos ver o dinossauro. Olha aqui, T-Rex, dinossauro, Tiranossauro Rex, né? Então, com os olhos, com a nossa visão, nós podemos ver os objetos, identificar, ver as pessoas, assistir TV, mexer ali no celular, né? Ver a tela do celular. Você tá conseguindo aí, ó, assistir a tia através da sua visão. Com seus olhinhos, você está assistindo a tia, né? Então, os órgãos, ó, os olhos são os órgãos da visão. Nós precisamos dos nossos olhos para a gente enxergar. Então, a visão é um dos sentidos, entendeu? Um dos sentidos. O primeiro sentido aí é a visão. E nós precisamos dos olhinhos. Depois, com a audição, nós ouvimos e percebemos os sons. Você ouviu aí o tio tocando violão, né? A gente estava cantando aqui, você ouviu o som do violão, ó. Tá conseguindo ouvir? Você não está vendo o violão, você não está vendo o som, mas você está ouvindo. Olha aí, ó. Viu? Ó, tem um outro negócio aqui que a tia pegou, não sei se a tia vai conseguir lembrar. Esse aqui é uma lira, né? Eles chamam de lira. E aí, ó, vou ver se eu vou conseguir lembrar. Você vai ouvir. O som a gente ouve através das orelhas, ó. Os ouvidos são os órgãos da audição. Audição é quando você ouve, ó. Ouviu? Então, a audição. Com a audição nós ouvimos sons, ouvimos as músicas, ouvimos o som da televisão, o som da campainha. Olha, é muito importante a audição, porque, por exemplo, ó, com a audição, os ouvidos, você ouve os sons de perigo também. Se você ouve um cachorro bravo latindo, você sabe que ele é perigoso, que ele está se aproximando. O som da buzina do carro, entre outras coisas. Então, o nosso ouvido é bem importante. A audição é muito importante. Com a audição, você ouve a mamãe chamar, você ouve a mamãe falar com você, você consegue ouvir as pessoas, ouvir os sons. Tá legal? Depois, na página 323, nós temos o olfato. O olfato é por ele que nós percebemos e identificamos os cheiros. Ó, por exemplo, na hora do almoço, quando a comida tá quase ficando pronta, a mamãe tá lá fazendo a comida, você começa a sentir aquele cheirinho, ó. Você faz assim, é o quê? É o olfato. Ó, a tia pegou aqui, ó, o que é isso, ó? É um perfume. Com o olfato, você consegue sentir o cheiro do perfume, você consegue sentir o cheiro da comida, você consegue sentir o cheiro das flores. E aí, o nariz é o órgão do olfato. Também sentimos cheiro ruim, né? Se vai passar perto do caminhão do lixo, aí a gente acaba sentindo aquele cheiro ruimzinho também. Então, se não tomar banho, aí fica aquele cheirinho ruim, aí o nariz sente o cheirinho. Então, ó, o nariz é responsável pelo olfato. É o órgão do olfato. Tá legal? E aí nós temos a nossa língua. Cadê a língua? Fazer igual a musiquinha do jacaré que a Ana Clara canta. Mostra a língua, jacaré. A língua é por ela que nós entramos em contato com os alimentos, percebemos os gostos diferentes. A língua é o órgão do paladar. Paladar. Olha só, o que é isso, ó? Uma maçã. Você só consegue sentir o gosto da maçã quando você, ó, come através aqui da sua língua. Você vai sentir o gosto da maçã. Se a maçã tá doce. E aí nós temos aqui também, ó, o limão. O limão é doce? É doce? O limão é doce?
Ai, Senhor, o limão, quando você experimenta o limão, você bota o limão na boca, você sente um gostinho azedo com a sua língua. Com a língua nós identificamos o gostinho azedo, amargo, doce. A língua é o órgão do paladar. E aí, por último, o quinto é a nossa pele, ó. Com a pele, nós percebemos e identificamos o que nos cerca, né? Olha só, por exemplo, se você for pegar esse ursinho aqui, você apertar ele, você vai sentir que ele é tão fofinho, olha, tão maciozinho. Você sente através, ó, das suas mãos, ó, da sua pele. É o tato, é o pegar. Quando você abraça uma pessoa, quando você abraça a mamãe, o papai, aí você abraça, então, você tá sentindo ele ali através da sua pele. Ó, por exemplo, o que é isso aqui, ó? Algodão, ó. O algodão, né, macio, ó, você pega o algodão, você passa assim, ó, ele é bem fofinho. Então você sente através das suas mãozinhas aí, ó, através do tato, que o algodão é macio. Mas olha só, sabe o que é isso, ó? Uma lixa. Passa a lixa assim, ó, se você passar a lixa no dedinho, ó, passar a lixa na mão, você vai sentir que ela é áspera, ó. Não é tão maciazinha como o algodão, tá vendo, ó? Então, com as nossas mãozinhas, com a nossa pele, nós conseguimos sentir o tato, conseguimos sentir as coisas. Por exemplo, se você entra debaixo da água fria do chuveiro, aí você começa a tremer, o seu corpo fica tudo cheio de bolinhas assim, arrepiando. Por quê? Porque você está sentindo o frio. Se você sai na rua num dia frio, sem casaco, e você começa a sentir, é o tato, ó. Sua pelinha está sentindo o frio. A nossa pele também sente o calor, se você chegar perto de um lugar quente. Por exemplo, se você sair no sol, quando o sol começa a esquentar, e está muito, muito quente, aquele dia muito quente, muito ensolarado, e o sol batendo ali na sua pele, então você sente o calor. Com a nossa pele, nós sentimos as coisas. Sentimos, ó, a tia ontem se queimou, muito feio mesmo, a queimadura feia, a tia tá fazendo comida, se queimou. Aí, ó, a tia sentiu, tá com 3 bolinhas aqui assim, ó. Aí a tia sentiu, ainda tá doendo. O tato também nós sentimos a dor, quando a gente se machuca, quando você corta a mão, o pé, quando você se arranha, tudo isso nós sentimos através do tato. Ó, quando sentimos os objetos pelo toque, estamos usando o tato, ó, o tato. Quando você sente as coisas, quando você, através da sua pele, entendeu? Então nós temos 5 sentidos, 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Ó, os 5 sentidos que nós temos. E aí, para a visão, utilizamos os olhos. Para a audição, os ouvidos. Para o olfato, o nariz. Para o paladar, a língua. E para o tato, a nossa pele. Tá legal? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. E aí você vai virar a página 324, ó, na 324 e a 325. Temos aqui 5 quadros. 5 quadros e cada um está escrito um órgão, um sentido: visão, olfato, audição, paladar e tato. Você vai pesquisar aí com a mamãe, recortar e colar imagens de pessoas usando os sentidos. Você vai recortar aqui pessoas utilizando a visão, pessoas utilizando o olfato, pessoas utilizando a audição, paladar e o tato. 5 imagens que você vai pesquisar. Se tiver difícil aí para conseguir jornal, revista, algum livro que você não esteja utilizando, você pode fazer desenhos também, tá? Peça ajuda a mamãe, vamos fazer os desenhos bem bonitos, mas vamos colorir, fazer um desenho bem legal. Aí, ó, 326. Parece que é muita lição, mas não é, tá? As atividades são bem pouquinhas, são, assim, mais folhas, mas a atividade é pouquinha. Você vai ver que rapidinho você vai fazer. Na página 326, tá assim, ó. Você já viu que a pele é responsável pelo sentido do tato. Por meio da pele, nós percebemos as sensações de frio, calor e também de dor. A tia falou, né? Quais as partes do seu corpo, além das mãos, permitem a sensação do tato?
E aí você vai responder. Você pode falar, pode mandar pra tia, tá? Ou você vai falar aí com a mamãe, não precisa nem você escrever. Você vai responder quais outras partes do seu corpo você consegue ter as sensações do tato. Por exemplo, ó, quando alguém beija você, assim, mamãe dá um beijo no rosto, você sente? Então, se você sente, você vai falar assim, no rosto, os pés, todos os lugares que você sente aí o tato, tá legal? Depois, olha só, aqui tem uma curiosidade. Você sabia que os deficientes visuais utilizam o tato para ler? Eles utilizam o alfabeto Braille. Ó, os deficientes visuais, aqueles que não enxergam, que eles não conseguem ler, igual a gente olha no livro e lê, eles usam o tato. Tem um alfabeto especial para eles, que eles colocam a mão assim, ó, e eles vão identificando as letrinhas e as palavras. O Braille é um sistema de escrita composto de pontos e relevos. O livro não é igual ao nosso, assim, lisinho. Ele tem vários pontinhos que eles conseguem sentir através das mãos, através do tato, e eles conseguem ler. Bem legal, né? E aí, depois virando a página, ó, 327. Nos dias quentes, devemos usar roupas leves, né? Se nos dias quentes devemos usar roupas leves, quando faz frio, devemos nos agasalhar. Tá começando a esfriar, vocês perceberam esses dias aí à noite, tá ficando um pouquinho mais frio. Então, quando tá frio, a gente precisa fazer o quê? Usar a roupa mais quentinha, nos agasalhar. Então você vai colar os adesivos lá no final, na página 446. Você vai encontrar os adesivos com roupas de dias quentes e roupas de dias frios. Então você vai colocar na coluna correta, ó. O que é do dia quente? Aqui. O que é do dia frio? Aqui. Eu vou abrir a página dos adesivos para você ver. Lá na página 446. Aqui, ó. Como a tia falou, ó. Tá vendo aqui, ó? As roupinhas e alguns acessórios. O que for de calor do dia quente, você vai colocar na coluna do dia quente. O que for de frio, você vai colocar na coluna do dia frio. Tá legal? Bem bonito, hein? Bem bonito. Tô pensando que vou fazer um desfile de modas. Aproveitar que a gente tá em casa. Que tal? Vou pensar nisso aí. Vamos pensar aí, já que a gente falou sobre os cientistas. Quem sabe na próxima semana poderíamos fazer um desfile. Um vídeo só com desfiles de roupas de verão e roupas de inverno. Pra gente mostrar as estações aí. Vamos pensar nisso. Vamos pensar e vamos ver se a gente faz isso aí mais pra frente. Tá legal? E aí, voltando. Cadê? A tia perdeu aqui a página. Voltando. Nananana. Depois que você colocar os adesivos, você vai virar a página, ó. 328. Parece muito, mas não é, tá? Quando você começar a fazer, você vai ver que é rapidinho. 328. Com o tato, podemos sentir algumas características dos objetos, né? Quando nós tocamos, por exemplo, se ele é duro, ó, igual aqui, ó, tá vendo, ó, se é duro, se é áspero, ó, a lixa é áspera, se é macio, ó, fofinho, se é frio, a maçã agora tá gelada, porque ela tava na geladeira, ó, tá sentindo que é fria. Ou quente, o quente já é mais perigoso, você vem sentir, ó, é o ferro de passar, é o forno, quando tá com bolo, uma assando no bolo é quente, então a gente não pode chegar perto, não pode se queimar. A tia se queimou ontem no óleo quente, e aí a tia sentiu que tava quente, tá doendo até agora ainda. Então, com o tato nós conseguimos ter essas sensações. Você vai colar figuras ou desenhar objetos de acordo com as legendas. Aqui a sua resposta é pessoal. Você vai escolher, junto com a mamãe, o que você vai fazer. Por exemplo, ó, objetos ou algo que seja duro, algo que seja macio, algo que seja liso, áspero, frio e quente. Tá bom? Você vai pensar nessas características aqui, né? E vocês vão desenhar objetos que sejam assim. Por exemplo, macio, pode fazer um ursinho. Áspero, tem a lixa. Mas o que é áspero? Me ajuda a pensar aí, vamos pensar. A esponja? É, um pouquinho, né? Mas o que?
Então, tem várias coisas que você pode pensar aí pra você fazer. A tia tá aqui tentando lembrar o que mais pode ser áspero, o que mais pode ser, ó, frio, a geladeira é fria. Mas o que? Como eu falei, algo que saiu de dentro da geladeira, geralmente é geladeira, mas o que pode ser frio? As coisas de alumínio aí. Você pode pensar direitinho, você vai conseguir encontrar essa ajuda da mamãe. E qualquer dúvida você vai perguntar na tia também, tá? Que a gente vai fazendo isso aí juntos. Depois, a página 329. 329, olha só. Pinte a figura que mostra a criança ou usando o sentido da audição. Tem 4 figuras aqui, mas eu só quero que você pinte a criança que está usando a audição. Audição. Ela está ouvindo aí algum som. Aí você vai pintar bem bonito. Aqui mais uma curiosidade, ó. Você sabia que os deficientes auditivos usam os sinais e os gestos com as mãos para se comunicar? Lembra, a tia falou dos deficientes visuais, que eles usam o tato. E os deficientes auditivos, né? Porque eles não conseguem ouvir os sons, eles usam o tato, as mãozinhas para se comunicar. Ó. A linguagem dos sinais utiliza o alfabeto em libras. Ó, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer, ó. Meu nome, ó. C-A-R-O-L. Carol. Tem outros gestos também, que a tia não vai lembrar, acho que é um você, acho que é assim, né? Tem vários gestos aí nas libras, né? Que é o alfabeto utilizado, a língua utilizada pelos deficientes auditivos. Então, você vê como que é importante os sentidos, viu? E quando uma pessoa ela não tem um sentido, ela consegue utilizar outro, aprimorar outro, né? Igual aqui, as pessoas que não conseguem ouvir, elas usam o tato para conseguir se comunicar. Elas usam as mãozinhas, os gestos, os sinais para conseguir se comunicar, viu? E por último, na página 330, ó, quais os órgãos do sentido estão sendo utilizados? Aí, ó, você tá vendo aqui, o menino tá ouvindo, tá audição, tato, tá abraçado com o gatinho, paladar tá comendo a melancia, visão e olfato, sentindo o cheirinho da rosa. Você vai lá na página 447, vamos abrir aqui de novo. 447, ó, temos as bolinhas aqui, ó, com os órgãos do sentido. Lembra que a gente já falou? Cada sentido utiliza um órgão. Aí você vai recortar não, vai tirar o adesivo e vai colar lá na bolinha, ó, qual é o órgão? Qual é o órgão da audição? Aí você vai pegar aqui, ó, cadê o adesivo? Tem o adesivo? Tá me enganando aqui, gente. Qual é o órgão da audição? Ó, o órgão da audição. Aí você vai tirar e vai colar lá na bolinha. Viu? Qual é o órgão do tato? Você vai colar aqui. Qual é o órgão do paladar? Qual é o órgão da visão? Qual é o órgão do olfato? Você vai colar aqui em cada um. Então, muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então a atividade começa na página 321 e vai até a página 330. Mas assim, ó, na verdade as atividades vão começar na página 324, tá? Porque aqui as outras são explicações. Então, não é muita atividade, parece muita atividade, mas não é. E nós estamos entrando aí no final de semana, hoje é sexta-feira, então nós vamos ter tempo aí, vai mandando atividade pra tia, tá bom? E aí, antes da gente entrar nas musiquinhas, temos o nosso livro Arte e Habilidade. Como tá entrando no final de semana, você tem aí, ó, mais 2 dias pra você ir fazendo, e as atividades são bem rapidinhas. Você vai pegar o livro Arte e Habilidade. Tá aqui, ficha 4. A tia não tá conseguindo identificar a página aqui, mas depois eu vou mandar a foto do livro aí no grupo, tá? No WhatsApp. Que tá aqui, ó, sons desagradáveis e sons agradáveis. O que você vai fazer? Por exemplo, olha só. Você vai pintar
os sons agradáveis. Os objetos que emitem sons agradáveis. E você vai dar um X naqueles que têm sons desagradáveis. Imagina você tá dormindo cedinho e o vizinho começa a pegar um martelo, ó. Cadê? Faz um barulhinho de toque, toque, toque. Aí o vizinho começa lá, ó. Assim, ai meu Deus, eu não consigo dormir. É um som desagradável. Ou o serrote lá. Isso aí, quase isso aí. E aí você vai pintar os sons que você considera agradável. Ó, o violãozinho tocando, o sax, né? Aquela musiquinha agradável. Então você vai pintar também aqui, ó. Pinte, não tá escrito aqui, a tia tá falando. Pinte os objetos que emitem sons agradáveis e faça um X naqueles que têm sons desagradáveis. Tá legal? Então, um minutinho que nós já vamos entrar aí com as nossas músicas, tá legal? Então vamos lá. Voltamos, eu tenho um ajudante aqui, ó, participação especial aí, ó, representando aí a escola também. E aí agora vamos ao nosso vídeo com as nossas musiquinhas. Vamos começar com a musiquinha que nós acabamos de falar sobre os sentidos, sobre tudo isso aí, né, sobre o nosso sentido. Então nós vamos falar sobre o nosso corpo, fazer as musiquinhas do nosso corpo. Uma musiquinha que a gente toca lá na sala, da estátua. Vamos começar só pra gente aquecer, tá legal? Então vou colocar aqui, hein? Ó. Dançando! A Isaac dançando, ó. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Um braço pra cima, um braço pra frente, usando as pernas, ó. para Para trás. trás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar, continue rodando, hein? Quer saber quem é que consegue ficar parado? Estátua! Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Mexendo a cabeça, mexendo a mão, faz um shake, Shake, shake até o chão. até o chão. Quero saber quem é que consegue ficar parado. Agora, Isaac, ó. A gente vai ter que rodar. Lugar. Roda, roda no lugar. Pula um pé só. Ninguém aqui pode cair. Eu vou Contar pra terminar. 3, 2, 1, estátua! Ai, meu Deus, que canseira, que canseira. Ó, agora nós vamos no violão, né? Agora eu já tocaria no violão, o tio tá ali ajudando, o tio Vitor dá oi. Oi. Ele tá ali tocando as músicas que me pediram. Pediram aí. A Heleninha pediu a música da baleia. Vamos ver se a gente vai conseguir cantar direitinho, Heleninha? Então vamos lá, quero ver você cantando animada aí também, hein? 1, 2, 3 e... A baleia é amiga da sereia. Olha o que elas fazem, olha o que elas fazem. Tibum-chua, tibum-chua. A baleia é amiga da sereia. Olha o que elas fazem, olha o que elas fazem. Tibum-chua. A tia tá tentando respirar ainda, recuperar o fôlego da primeira música. Olha só, vê se pode. Agora, a Eduarda me pediu uma música. Ela pediu a música da Mariana. Eu falei, ai meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir lembrar, meu Deus? Será que eu vou conseguir cantar? Vou tentar, hein? Então vamos lá, hein? Deixa eu respirar. 1, 2 e... Mariana conta um. Mariana conta um. É
Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 7. Mariana conta 7. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 8. Mariana conta 8. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 9. Mariana conta 9. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 10. Mariana conta 10. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Ai, meu Deus. Quase que eu morri. Quase que eu morri com essa música agora que eu sei. Eu também. Que eu sei. Então vamos pensar, deixa eu ver. Borboletinha. Ninguém me pediu borboletinha. Só quem me pediu música foi a Helena, a Eduarda e a da Ana Clara. Eu vou botar ali no final, Eduarda. Ô, Ana Clara, não esqueci a música que você me pediu. Então eu vou colocar ali no final. Mas então, aproveitar que a gente tá nessa animação, vamos com mais uma da borboletinha, né, Isaac? Isaac tava aqui tentando fazer os números. Eu falei, gente, o que esse menino tá fazendo? Tá ele tentando fazer os números. Mas vamos lá. 1, 2 e... Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Isaac, me ajuda a dançar. Fica aqui do meu lado aqui, ó. Me ajuda a dançar. Dançar e cantar. Tô cantando sozinha, tô me deixando no sufoco cantando sozinha, mano. Então vamos lá de novo. 1, 2 e... Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Não é de pau, é de mingau. Foi parar no hospital. Tchau, 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 tchau. Borboletão tá no fogão fazendo macarrão para o seu irmão. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Não é de pau, é de mingau. Foi parar no hospital. Tchau, 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 tchau. A tia lembrou de uma agora, mas eu não ensaiei. Não falei com o tio do violão, ele vai brilhar. Eu acho que ele não vai lembrar, mas eu vou tentar cantar. Ana Clara que gosta dessa música, vamos ver se ele vai conseguir pegar. Senão, ela assim, ó. Jacaré subiu a serra, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira velha pra madame se sentar. A cadeira se quebrou, a madame esborrachou. Jacaré ficou chorando o dinheiro que gastou. Abre a boca, jacaré, mostra a língua, jacaré, mostra os dentes, jacaré, dá um grito, jacaré. Ai, meu Deus, acho que tá bom de música? Não. Tá bom de música? Não. Eu não consigo lembrar outra música. A formiguinha. A formiguinha. Fui no mercado? Ah, não, a formiguinha. Então, a nossa última música vai ser a música da formiguinha. Manda mais música aí, que aí a gente vai ensaiar e vai tocar outras músicas na semana que vem. Pode ser? Então a gente combina de fazer mais músicas, de tocar mais música na semana que vem. Nós tocamos essas hoje, aí algumas aí me pediram, outras a tia colocou aqui na hora, mas você vai mandar aí as músicas que você quer, você vai falar aí, vai mandar um vídeo, mandar um áudio, e eu também quero ver você dançando aí. Manda um áudio aí de você dançando, manda um vídeo de você dançando aí junto com a tia. Então, vou colocar a música que a Ana Clara me pediu, então vamos animar. Não sei se ainda tem fôlego ainda, pra gente cantar bem bonito, hein? Calma aí. 1, 2 e...
Gostaram? Então, manda aí mais vídeo, mais áudio, as músicas que vocês querem que a tia toque aqui, ó, que a gente toque cante no violão, e as músicas que a gente vai colocar na caixinha também pra gente dançar. Tá legal? Acho que deu pra animar aí a nossa sexta-feira. Muito bom estar aqui com você, muito bom a nossa atividade de hoje, muito bom poder dançar e cantar. Espero que você tenha gostado muito, 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 e até segunda-feira, tá bom? Ó, beijo, amo muito vocês. Tchau.